Agora, diga uma coisa para mim, já passando um pouquinho, ainda no mesmo assunto, mas ó, o que que a gente faz também? Que a gente não faz, né? Aquela bendita da garrafinha d'água que a gente não usa. Tem muita gente que não usa uma garrafinha d'água dentro do carro. Isso é importante, né? É extremamente importante, porque justamente, como a gente fala, você tem que ter um aporte hídrico, beber uma quantidade de água diária, que ela pode variar de acordo com o peso, com a idade, com o tamanho, com a massa corporal, mas algo em torno de 30 a 35 ml por quilo por dia. Então essa seria o aporte, a ingesta hídrica adequada. 80 quilos vai dar uns 2,5 litros mais ou menos. Exatamente. Essa seria o aporte hídrico adequado para um Olha, paciente de 80 quilos. anota aí, 2,5 litros ao dia. Porque o que acontece? No momento que você começa a não colocar água para dentro, essa água não chega no sangue. E o que, que o rim faz? O rim ele filtra o sangue. Então é bom que o sangue que passe pelo rim esteja sempre com uma quantidade adequada de água, para favorecer que o rim faça essa filtração. Quando ele não consegue executar a devida filtração pela baixa quantidade de água, a gente começa a ter ali um microambiente que favorece, claro, o aparecimento de infecções, de cálculos renais. Cálculos. Então, para quem já teve ou algum momento da vida uma crise de nefrolitíase, de cálculo renal, é algo que incapacita completamente o indivíduo. E se o paciente passa por isso, inclusive, uma crise de cólica de rim, dirigindo, ele pode oferecer segurança, deixar faltar segurança para ele e para algum passageiro ou para algum familiar. No trânsito em geral, né? Então, assim, para os outros que estão ao redor, então é uma coisa que a gente precisa ter muito, muito bem estabelecido para evitar esses... E além, né, de você beber pelo menos 2,5 litros de água, né, o importante também é uma boa alimentação, né? Porque o que que a gente faz hoje? A maioria, não sei você, tem gente que se cuida, mas a maioria, aquela coxinha com aquela coca, ali na loja de conveniência. Isso quase todo dia, tá? Então, nem uma fruta, nem nada. Então, a alimentação é importante, né? Com certeza. O que é importante a gente entender é que quando a gente se alimenta, a gente vai fazer um almoço, às vezes um café da manhã, perdão, baseado em coxinha ou em algum alimento que tenha alto valor calórico, ele é um alimento que ele vai fornecer bastante energia, um valor calórico muito alto, porém a saciedade dele, além de, claro, alto teor de gordura, alto teor de sódio. Então, quando você ingere um alimento... Além da procedência, né? Sem contar isso, que pode acabar desencadeando aí uma diarreia por enterotoxina, enfim, coisas que vão incapacitando o motorista ainda mais na execução da função dele. Então, é ideal que a gente sempre tenha ali uma quantidade, um aporte de proteínas importante, porque a proteína gera uma saciedade boa. Certo. E também um alimento seja rico em fibras, para que o volume do bolo alimentar gere saciedade. A saciedade está muito relacionada com o quão distendido o estômago do indivíduo foi. Ah, sim. Então, quanto mais distendido for o estômago, maior é a sensação de saciedade. Por exemplo, às vezes você consegue comer aí 3, 4, 5 sacos de amendoim sem sentir uma saciedade grande, porque o volume é pequeno. Agora, se você come um grande prato de salada, o próprio volume do bolo alimentar com aquela quantidade de fibras e água gera já uma saciedade. Por isso que algumas pessoas falam, coma primeiro um prato de salada antes de você comer o seu almoço, justamente para diminuir o volume de almoço que você vai... Então, assim, claro, isso é caso a caso, uma orientação nutricional com um profissional específico disso, mas eu acho interessante a gente sempre focar um bom aporte de proteínas, um bom aporte de fibras, e isso ajuda também a saúde intestinal, que eu acho que é um tópico que talvez você queira entrar depois, que muitas das vezes, como o indivíduo, né, o motorista, ele pode segurar o xixi, porque não segurar também o número 2? Muitas das vezes ele acaba cometendo isso também. E aí geram consequências também, que depois, se você quiser entrar nesse... A sugestão básica, eu acho, o doutor vai confirmar aí, é levar de casa, né? A esposa faz uma janta ali, adequada. Já separa, reserva né? E no dia seguinte já leva, deixa bem acondicionadinho, tem umas bolsas térmicas. Esse é o ideal, você não acha? Eu acredito que sim, porque muitas das vezes você pode não estar comendo um alimento estragado necessariamente, mas só de você comer um alimento que na própria produção, confecção dele, existe uma população de micro-organismos que você não está acostumado, não quer dizer que necessariamente está estragado, mas não é o que sua microbiota intestinal está acostumada. Né? Ela já vai gerar uma reação, e muitas das vezes uma reação inflamatória, que vai se traduzir em diarreia, vai se traduzir em náuseas, vai se traduzir em diversos sintomas gastrointestinais. Agora, deixa aqui, o doutor está falando aí,
deixa aqui nos comentários se já aconteceu com você aí. Quero que você comente aí. Comente aqui, já aconteceu com você isso aí? Diarreia, por exemplo? Meu Deus! Eu já tive que entrar num posto de combustível, deixar a passageira lá. Falei para ela, tem duas opções para a senhora. Falei para ela, olhando pelo retrovisor. Senhora, tem duas opções para a senhora. O que foi? O que foi? Ela assustou. Eu falei assim, ou a senhora pega um outro Uber, ou a senhora me espera. O que aconteceu? Eu falei, eu vou ter que ir no banheiro. Aí parei no posto de combustível. Não, vai, pode ir tranquilo que eu espero. Ela ficou esperando. Pois é. Ficou lá 10 minutos lá esperando, aí eu voltei aliviado, mas tive que fazer isso. Agora, comente aqui. Já aconteceu com você isso? Ou, se você tem alguma história aí, já conta pra gente que a gente quer saber. Deixa aqui nos comentários. Aliás, se você tem alguma dúvida, você quer saber alguma coisa, o doutor vai estar comigo respondendo aqui todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Então, deixa aqui nos comentários também o que vocês querem que ele responda, que ele está aqui pronto para nos ouvir aí. Né? Com certeza. Então, só fazer um gancho também. Por exemplo, você tem que parar para você passar por essa situação de explicar ali para o passageiro e tal. É uma situação que aumenta a carga estressora de uma atividade que por si só já é extremamente estressora. Então, se você pode evitar e deixar a mochila mais leve ao longo do dia em relação à execução da função, eu acho que é uma coisa que vai deixar ela mais leve, né? Para você prestar realmente atenção naquilo que... E no caso de acontecer da gente ter uma diarreia mesmo, que você fica ali horas no banheiro, sei lá, 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora no banheiro ali, que você vê que foi tudo mesmo. E o que o doutor sugere que é bom a gente tomar assim, sei lá, bastante água, Gatorade? Eu, no caso, aconteceu comigo, eu tomei um litro de Gatorade quase. Então, o que acontece? Fazer uma propaganda aqui. Existem vários, na verdade assim, a diarreia aguda, a diarreia em si é um acometimento que se divide em vários subtópicos. A gente tem as diarreias que são agudas, as diarreias persistentes, as diarreias crônicas, e tudo isso envolve ao tempo que ela fica dentro do corpo. A maior parte das diarreias que a gente enfrenta no dia a dia são diarreias agudas mesmo, que sanam ali dentro de 3, 4, 5 dias. Muitas das vezes essa diarreia que ela advém de uma alimentação com alguma enterotoxina, ou alguma, como a gente comentou aqui, alguma população microbiana inadequada para a sua microbiota intestinal, qual que é a ideia, a base do tratamento, como a gente é de ampla divulgação, é a reidratação oral, num primeiro momento. Só que o que é importante? Quando a gente evacua de forma líquida, nós perdemos não só água, mas nós perdemos eletrólitos também. Então perdemos sódio, potássio, sais minerais ali, micronutrientes. E qual que seria a ideia? Uma coisa muito importante, só a água, ela não é suficiente para repor, porque a água, ela é basicamente, ela não tem muitos nutrientes a água em si. Por isso que quando a gente vai repor, a gente orienta sempre, igual você falou, uma bebida isotônica, porque ela tem uma carga de sais minerais que ela é suficiente para repor aquilo que a gente perdeu. Mais rápido, né? Só a água em si, então, por exemplo, a gente está fazendo uma atividade extenuante, muitas das vezes. Uma maratona. Por que é ideal a gente pôr eletrólitos também? Porque senão o paciente perde água e eletrólitos e sobra um pouquinho de eletrólito ainda no sangue. E ele faz um aporte só de água muito grande, os eletrólitos que estão no sangue, eles se diluem mais ainda. Então isso pode piorar sintomas como cãibra, como as alterações agudas da exposição ali a uma baixa quantidade de sódio, de potássio. Então, por isso que a gente fala, não bebe só água. A gente está muito exposto às atividades lá, muitas vezes no meio do mato. Então, assim, vamos repor com água de coco, vamos repor com sais de reidratação oral. Então, é importante repor água e eletrólitos também. Certo. Uma fruta básica ali. Com certeza. Frutas ricas em água, melancia, isso aí ajuda muito a não repor somente água, porque isso acaba gerando uma situação que a gente chama de situação diluicional. Ela dilui ainda mais o pouquinho que sobrou lá. Então, se você ficar jogando só água, vai diluir, pode até piorar sintomas como cãibra, como a gente falou. Então, é interessante repor água e sais.